Nossa igreja completou no dia 3, último, 21 anos. Como eu brinco, dizendo que essa igreja eu afundei, afinal de contas é uma igreja no lago. Fico pensando inevitavelmente do que foram esses 21 anos. Eu diria que no mínimo foi divertido. Eu acho que uma boa forma de viver o Evangelho é vivê-lo de forma leve, de forma que a gente reconheça que sem Deus nós não somos absolutamente nada e não chegaremos onde chegamos, não seríamos o que nós somos, não conseguiríamos nada sem Ele. Daí viver de uma forma livre, de uma forma leve, de uma forma não necessariamente supérflua, mas sabendo que nós não somos o fundamento nem a resposta para todas as coisas. Nós fomos trazidos como João, fomos gerados por duas pessoas, fomos trazidos ao mundo. Hoje meninos modernos nascem com acompanhamento de pediatras, de puericulturistas, de enfermeiros, de auxiliares, de uma série de pessoas. O João vai ser carregado por mais de 1 ano, vai receber comida na sua boca. E se vivermos muito, se tivermos o privilégio de vivermos muito, vamos viver nossos últimos dias quase que carregados por outras pessoas. Seremos trocados por outras pessoas, trocados no sentido de trocar nossas roupas. Tomaremos banhos com o auxílio de outras pessoas. E no último dia da nossa existência aqui sobre a terra, nós seremos carregados por outras pessoas para uma cova. É a vida. Fomos trazidos ao mundo por alguém, sairemos deste mundo pelos braços de alguém. Daqui a 21 anos, eu não serei pastor dessa igreja. Por mais que eu queira, por mais que se descubra o elixir da longevidade, eu não serei o pastor dessa igreja daqui a 21 anos. Isso deve alegrar o coração de alguns também. Talvez um grito de amém, ainda que reprimido, mas um amenzinho tímido. Então eu fiquei pensando, o que eu falaria no 21º aniversário desta igreja, que tem produzido muita alegria ao meu coração, que tem feito parte da minha diversão e da forma de encarar a vida nos últimos 21 anos. Pensei, então, não como uma despedida, mas como uma chamada hoje para os próximos dias. E a palavra do Senhor que eu escolhi hoje à noite é Mateus capítulo 7, que eu quero convidar você então para ler comigo. E se você está com dificuldade de achar Mateus capítulo 7, vai aparecer, está aí na parede. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Quem ouve esses meus ensinamentos, disse Jesus depois de falar aquele que foi o sermão do monte. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo,
que construiu a sua casa na areia. E o versículo seguinte: caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Palavra do Senhor, meus irmãos. Palavra do Senhor. Deus abençoe a sua palavra na sua vida. O que será esta igreja nos próximos 21 anos? O que será você? O que você será daqui a 21 anos? Dependerá muito do que você fará com aquilo que você ouve da palavra de Deus. A sua vida atual é fruto daquela parte ou da forma como você ouviu a palavra do Senhor nos últimos anos, nos últimos meses, no domingo passado. Jesus tinha certeza absoluta que a sua palavra era determinante para apontar um futuro da igreja, para apontar para o futuro dos discípulos, para apontar para a vida espiritual do seu seguidor ou dos seus seguidores. Jesus inicialmente não promete que nós temos aqui dois tipos de pessoas que uns passarão por tribulações e outros não. Seria tão bom que Jesus tivesse dito isso, como alguns queiram ouvir hoje, que andar com Jesus é como se tivéssemos protegidos por um tipo de escudo colgate invisível, com o qual Deus nos guarda de todos os males. Ainda que isso fosse talvez ideal no nosso mundo, não a realidade de Jesus. Para os dois tipos de pessoas a quem Jesus se dirige, ele fala a mesma coisa. Vem chuva, vem ventos e vem enchentes. Quem ouve a palavra do Senhor e a pratica, vai enfrentar, sim, chuvas, enchentes e ventos. Ventos, enchentes e chuvas também enfrentarão aqueles que ouvem a palavra e, quando saem daqui, desligam o seu dial espiritual. A diferença entre um crente que obedece ao Senhor e um crente que não obedece é que um é feliz e não passa por nada. É como cada um dessas pessoas vive os transtornos que todos nós estamos sujeitos. Quem ouve a minha palavra, quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é um homem sábio. Quem ouve a minha palavra, quem ouve meus ensinamentos e não vive conforme essa palavra, é um tolo. Nos últimos dias, nós acostumamos a pensar e ouvir e talvez acreditar que obedecer a palavra do Senhor é tolice e sabedoria é acreditar em nós mesmos, na nossa força, na nossa inteligência. Jesus diz que sabedoria está exatamente em acreditar na sua palavra e viver conforme essa palavra. Ao passo que confiar em si mesmo é tolice, ou numa palavra mais rebuscada das Bíblias antigas, estultícia. Mas Jesus talvez esteja repetindo aquilo que o autor da Bíblia, 1000 anos antes dele, já houvera dito. Confia no Senhor e não confie na sua própria força ou sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração. O autor de Provérbios. Meus irmãos, o que faz a vida de um homem forte ou fraca é a forma como cada um de nós se relaciona com aquilo que ouve. Eu parei um pouco esta semana e conferi quantos domingos foram em 21 anos.
São 1.300 domingos. Eu não contei os bissextos, senão eu teria que acrescentar mais 4 a cada 4 anos, eu teria que acrescentar mais 5 domingos. 1.300 domingos, está bom. Em geral, eu prego 40 minutos. E eu multipliquei 1.300 domingos. E como eu sou Caxias e quase não saio daqui, eu multipliquei 40 minutos por 1.300 domingos. Depois eu dividi isso por horas. Depois eu dividi isso por dias. Eu já preguei aqui cerca de 890 horas. Você já pensou em me ouvir seguidamente 890 horas? 37 dias ininterruptos sem parar para beber água, comer, dormir, descansar. É mais ou menos esse o tempo que eu já empreguei nos 21 anos desta igreja daqui. Como a Berê e a Lindalva estão comigo desde o início. Cadê Berê? E aí? Tudo bem, né? Pior é a Graci, que já me ouvia desde 80, em Braslândia. Ela tem mais de 16 anos de desvantagens sobre todos vocês. Não é brincadeira, não. E de vez em quando eu fico pensando, assim, o que aconteceria na vida dos meus crentes se eles começassem a aplicar o que eles ouviram nesses 21 anos. Meus queridos, os últimos 9 domingos, não precisa ir 21 anos atrás, nos últimos 9 domingos, eu tenho me esforçado para esclarecer para vocês a visão de igreja no Novo Testamento. Falei sobre igreja, falei sobre os crentes na igreja. No domingo que eu falei sobre os crentes, eu falei sobre ser influenciador. Ser influência no lugar onde você está. Naquela semana, eu ouvi um burburinho que crentes desta igreja foram participar do movimento LGBT. E eu disse, pô, beleza, estão influenciando o mundo. Foram com a camiseta da igreja. Então foram distribuir água, sol quente, seco, junho, vão precisar de água, vão emprestar misericórdia para as pessoas. Não. Então eles compraram folhetos na Sociedade Bíblica e foram distribuir. Não. E eu comecei a duvidar então que naquela semana que eu preguei sobre influenciar onde você está, comecei a pensar que os crentes desta igreja estão sendo influenciados pelas pessoas onde estão. Na semana que eu preguei sobre a bênção de Jesus entrar na casa, invadir a casa, tomar de conta da casa, porque Ele é Senhor do dono da casa, e que por isso nós deveríamos abrir nossas casas para as outras pessoas, eu caí na besteira de perguntar, e aí? Para algumas pessoas, você vai abrir a sua casa? Não vou, não dá, não vou fazer isso. Acreditem-me, eu estou com dificuldades de multiplicar alguns PGs desta igreja por falta de casas disponíveis. Isso aconteceu na semana que eu preguei sobre abrir casas para a pregação do Evangelho. Quinze dias atrás eu preguei sobre a liderança na igreja e falei que a liderança da igreja era constituída de pessoas que não fizeram curso de teologia, pessoas despreparadas, pessoas que tiveram um encontro recente com Jesus. No mesmo dia, a igreja cristã estava num limite entre aloprar
ou fechar as portas. Os apóstolos apostaram de que crentes fracos, não teólogos, não professores, não leitores das Escrituras, fracos na fé ainda, seriam usados por Deus para liderar uma igreja. E eu falando com algumas pessoas, disse assim, e aí, que tal você aceitar o desafio de liderar um grupo? Você está doido? Que tal você quer liderar um PG? Não. E uma classe de escola bíblica? Também não. Não estou preparado para isso. Não faço isso. Não tenho jeito para isso. Sou tímido para isso. Recomendo um livro da Raquel Emerick, 28 maneiras de você vencer o medo de falar em público. Eu venci essa barreira antes de ler o livro dela. Vou ter que ler para ver se eu aprendo mais ainda. Voltando aqui. É claro que esses últimos 9 domingos, as últimas 9 semanas, e visto que eu me preparei isso mais de um mês antes, na verdade, um livro me influenciou muito quando eu li em abril. Nos últimos 120 dias, eu tenho me dedicado a pregar mensagens e desafiar vocês sobre o que é a igreja do Novo Testamento. Sistematicamente, eu tenho ouvido respostas aqui do tipo, não. Vamos evangelizar? Isso não é comigo. Você pode vir para liderar uma classe, um ministério? Não. Então abra a sua casa, a gente arranja um louco da vida desse? Também não. E aí eu parei e disse assim, opa, o que é que eu estou fazendo nessa igreja? Eu estou me matando de estudar, e estou falando para pessoas que chegam talvez já predispostas a não acreditar e não levar a sério aquilo que está sendo pregado, está aqui. E parece que pessoas estão possuídas de um tipo de teflon. Eu sei que os jovens não sabem do que eu vou falar agora, mas de um teflon, alguma espécie de teflon, que a coisa bate e sai escorregando assim, sem ter nenhum tipo de contaminação, algum tipo de cerâmica iamantada, iodada, sei lá que coisa agora se inventa panelas do tipo que conversa com você enquanto cozinha, não é? Não tem nenhum tipo de aderência, esse tipo de teflon ceramístico está nos possuindo na vida espiritual. Durante 21 anos, eu tenho mostrado para vocês a importância de ler a Bíblia. Tenho comprado 6.000 Bíblias, 1.000 Bíblias em 2012. 5.000 Bíblias em 2017. As pessoas vão deixando aqui, vão perdendo. Aí eu disse assim, bom, uma igreja que compra a Bíblia tem que ler Bíblia. Pessoal, venham ler Bíblia comigo. Mas não pensem vocês que eu estou dando uma jeremiada daqui. Eu sei do que eu estou fazendo e tenho certeza em Deus daquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Eu estou chamando a sua atenção para dizer que se você não mudar, amigo, amiga, se você não mudar, quando vierem as coisas que você não está esperando e elas vão chegar, você não terá nenhuma base. Nenhuma base para sobreviver.
Eu tenho falado para os pais aqui, pais, por favor, aproveite o tempo de férias para incentivar a vida espiritual, para vir na igreja, no culto de oração, porque eu sei que esta geração, quando as aulas começam, os pais são os primeiros a lutar para que os seus filhos fiquem em casa, para fazer o dever de casa, para que no outro dia o deverzinho esteja feito, para não ficar de recuperação, independência e tal. Então, aproveite o tempo de férias. Chega a férias, a gente some da igreja. Tenho insistido, porque eu acredito que vocês não sejam leitores. Tenho insistido que vocês venham para a escola dominical. Pelo menos estudar em grupo. Tem gente que chega à petulância e dizer, não tem ninguém nessa igreja que saiba me ensinar. Pessoas que se recusam peremptoriamente a serem treinados a estudar com outras pessoas. E de novo, não me entendam como um Jeremias aqui, eu não estou me lamentando. Eu sei a quem eu sirvo. Eu conheço o meu Deus. Eu tenho certeza da minha chamada. E eu sei que de algumas coisas Ele vai me cobrar. Eu estou chamando hoje a sua atenção. Dizer que você não pode ficar vindo dominicalmente numa igreja com um costume religioso de vir à noite, porque Ele não vai tocar na minha vida, Ele não vai me falar nada, Ele não vai me provocar, porque domingo à noite, Ele não vai falar esse negócio diante da Raquel, que toca bonito e canta mais bonito ainda. Então eu não venho de manhã, porque pode ser que eu não goste. À noite é um negocinho suave, assim, vai só na epiderme da alma, aquele negócio superficial. Como diria Luca, tô nem aí, tô nem... É Luca? Tô nem aí, ele não vai falar comigo, ele está falando para outra pessoa. Jesus sabia que as palavras dele determinariam a forma como você vive no dia a dia. Ou você é uma pessoa fraca por ouvir a palavra dele e não aplicar à sua vida, ou você vai ser uma pessoa forte porque você ouve a palavra dele e coloca em prática. Jesus estava tão preocupado com a forma com que os seus ouvintes ouviam o que ele dizia, que lá no capítulo 13 de Mateus, Jesus vai contar duas parábolas. E uma parábola que diz assim, escutem o que eu vou falar. Um homem saiu semeando, e ao semear, as sementes caíram ora sobre a rocha, ora sobre espinhos, ora sobre chão batido, e outra caiu num bom terreno. Essas que caíram na terra, que não tinha profundidade, cresceram e vieram os ventos quentes e elas murcharam e morreram. Outras não nasceram, ficaram expostas e vieram os passarinhos e comeram. Quando os discípulos perguntaram para Jesus o que essa parábola quer dizer, diz assim, quem não ouve a minha palavra direito, quem não coloca essa minha palavra no seu coração, vem o maligno e tira essa palavra de dentro de você. Meus amigos, meus irmãos, se vocês continuarem com esse tipo de teflon, com esse tipo de, sei lá o que, esse tipo de anticorpos espirituais que a frequência na igreja vai lhe dando, essa mania de vir domingo à noite por achar que é um culto suavezinho, se você continuar assim, você vai ficar pior cada dia. Jesus disse que a sua vida vai ficar pior se você for apenas um ouvinte acostumado a ouvir. Senta aí, pastor, senta aí. Enquanto eu vou mexendo no celular aqui, você vai falando aí. Assim, estou nem aí para você. Vai falando aí. Depois Jesus fala
outra parábola, da parábola do joio. E na parábola do joio, Jesus fala do trigo e do joio. Duas plantas que se parecem muito. Às vezes, nem o agricultor sabe diferenciar entre uma e outra. E Jesus, os discípulos disseram: Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio? E se deixa. É necessário que o joio esteja junto com o trigo. E só no último dia se faça diferença. Saindo dos ensinos de Jesus, todos os seus discípulos que ouviram esta palavra falaram a mesma coisa. E até aqueles que seguiram sem ter andado com Jesus. O apóstolo Paulo escreve, produção, põe aí, Romanos capítulo 16, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele queria que as pessoas levassem a sério aquilo que estavam ouvindo. Ele disse assim: irmãos, prestem atenção naquele que não está seguindo as coisas que nós estamos ensinando. Preste atenção. E ele termina dizendo: afastem-se dessas pessoas. Crentes que só ouvem. O apóstolo Paulo faz uma passagem muito semelhante a esta, na primeira carta a Timóteo, quando ele diz: pessoas que estão ouvindo sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Saindo de Romanos capítulo 16, a próxima carta, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eu me admiro como é que vocês conseguem ser tão rasos na vida cristã. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 1, na verdade, meus irmãos, eu não vos pude falar como costumo falar para as pessoas que têm o Espírito. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças na fé cristã. É claro que o apóstolo Paulo escreveu esta passagem das Escrituras pelo Espírito Santo, porque ele estava quase que escandalizado da forma como crentes no primeiro século eram consumidores, ouvintes da fé e não praticantes. Depois de anos na vida cristã, eram crianças vivendo como pessoas do mundo. Mas a igreja de Corinto era o que era. Será que ele falou disso em outra carta? Certamente falou em outra carta. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 15. Filipenses capítulo 3, no versículo 15. O apóstolo Paulo está escrevendo, de repente ele sabe que de vez em quando há focos de resistência na igreja. Ele diz assim: é assim que eu ensino. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos então pensar dessa maneira. Porém, alguns de vocês pensam de maneira diferente. Então faz o seguinte: você pensa de forma diferente? Busque a Deus. Busque intimidade com Ele. Viva intensamente com Ele. Você vai ver que eu estou certo, porque Ele vai revelar isso para vocês. Pessoas das quais eu tenho ouvido que estão visitando umas às outras, telefonando umas para as outras, levantando fofoca, não tem nenhuma base do que estão falando. Mas outra, deveriam falar diretamente das pessoas de quem estão falando mal. Deviam levar mais a sério a palavra de Deus. Deviam escutar melhor a palavra de Deus. E se vocês não escutarem, os próximos 21 anos da vida de vocês serão de repetição. Não crescerão 1 centímetro. Crerão nas mesmas bobagens e nas outras bobagens que estão trazendo aí a reboque daquilo que se diz que é evangelho hoje. Prestem atenção. Tá bom que vocês não concordem, então busquem a Deus e veja se Deus não vai revelar a mesma coisa. Está aí um convite. Você não quer estudar? Tá bom, então leia a Bíblia. Esforce-se. Tente crescer e veja se você não vai chegar na mesma conclusão.
Ande com o povo de Deus. Peça perdão. Não fale mal. Não pense mal. Pense o melhor do outro e fale o melhor para o outro. Você vai chegar na mesma conclusão do Senhor. Ele vai revelar a você. Vamos sair de Paulo. O autor de Hebreus, capítulo 2, já no versículo 1 diz assim: é necessário que prestemos mais atenção às coisas que temos ouvido. É necessário que prestemos atenção às coisas que temos ouvido. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para que dela não nos desviemos. Vamos mais no versículo seguinte. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio de anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram não foram obedientes e receberam o castigo merecido. Meus queridos, voltando aqui, eu quero que você não se perca em tantos textos que a gente vai citando. A ideia é uma só. Quem ouve esses meus ensinamentos, não põe em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quem ouve os meus ensinamentos e coloca essas coisas em prática, será semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Este ensino de Jesus passou a ser o ensino da igreja, porque em todo lugar, em Roma, em Corinto, em Filipos, na comunidade do mundo inteiro, os apóstolos de Jesus sabiam que era fácil a gente ser consumidor da fé, ouvintes e não praticantes, ouvintes que logo se esquecem. Por falar em esquecer, há um desses apóstolos que ouviu Jesus, muito provavelmente no monte, é Tiago. Naturalmente, os conhecedores de Bíblia já devem ter pensado em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Você conhece. Talvez eu nem pedisse que aparecesse, mas por causa de alguns, vai aparecer. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não se enganem. O próximo. Porque aquele o próximo. Imagine você andando por um shopping que pululam agora pela cidade. Em todo lugar que você vai tem shopping. Brasília é a cidade que mais está em shopping, pela população, número de população. E você passa em frente a uma vitrine. Na próxima. E quem gosta de shopping, parece que está numa academia, anda 1 quilômetro em volta de si mesmo, parecendo um cachorro querendo pegar seu rabo. Anda 1 quilômetro, e em cada vitrine que vai passando, vai se olhando porque logo se esqueceu de como que era. É assim com todo aquele que é consumidor da fé, que vem na igreja domingo à noite, porque a gente não vai tocar em nada da sua vida. Começou com Jesus. Começou no primeiro evangelho do Novo Testamento. Eu poderia ir para o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Em cada uma das 7 igrejas há um aviso: cuidado como você ouve as coisas. Cuidado para que você coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Eu vou continuar, enquanto for pastor desta igreja, a me preparar o máximo. Eu vou continuar lendo o máximo que for possível.
outros livros. Quero começar este ano, já estou tentando há quase 2 anos, voltar para a universidade e fazer mais um curso para me preparar melhor. Enquanto eu for pastor desta igreja, enquanto eu for vivo, eu quero continuar crescendo e estudando. Lendo a Bíblia e interpretando, pregando a palavra. Estou com 59 anos, eu faço isso desde os 16 anos. Eu não sei quantas vezes eu preguei na vida. No entanto, eu sei que pouco efeito surtiu na vida daquele que me ouviu nos últimos 42 anos. Há 42 anos eu sou pregador do Evangelho. Em 21 anos, provavelmente eu já tenha me despedido desta vida. Mas muitos de vocês ainda estarão vivos. No entanto, fracos na fé, superficiais, nenéns, mundanos, crianças, se olhando no espelho e se esquecendo do que são. Só há uma coisa que salvará você desse marasmo: você começar a colocar em prática aquilo que você está ouvindo. E eu vou dizer a você que aquilo que você está ouvindo é a salvação de vocês, ou a perdição, se não colocarem em prática. Bem que eu gostaria de decidir por você hoje à noite, que você não vai ser um ouvinte relapso. Antes do culto eu me reúno com um grupo aqui e eu fiz a pergunta hoje: quanto tempo levou entre Jesus dizer essa palavra e o escritor escrever? Entre a fala e a escrita levou entre 35 a 40 anos. Impressionante isso, como eles não esqueceram em 40 anos o que Jesus havia falado. Era exatamente isso que ele queria que vocês fizessem. Aí eu perguntei assim: o que foi que eu falei hoje de manhã? E aí a coisa já fica difícil. E o que eu Diogo, o que eu falei domingo passado? Fica mais difícil. Diogo foi só para chamar a atenção dele, é meu querido. Vocês provavelmente se tornarão piores nos próximos meses, nos próximos anos, se vocês continuarem só ouvindo isto e não praticarem. Vocês serão melhores esta semana. Vocês serão melhores neste mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2019, se vocês começarem a praticar esta palavra. Eu gostaria de dizer para vocês que não há opção. Duvido que vocês tenham saído de casa hoje para não levar a sério o que vocês iriam ouvir hoje à noite. Mais do que experimentar um senso estético de uma boa música tocada e cantada, nada vai resolver na sua vida se você ficar só cantando e apreciando o talento de uma cantora excelente como Raquel. É você que tem que decidir hoje que você vai optar por uma vida melhor e diferente, uma vida de profundidade, uma vida de segurança para enfrentar as adversidades. É você quem tem que decidir. Mas Jesus já disse: você será bem-aventurado se decidir fazer isso. Eu gostaria de terminar os meus dias nesta igreja. E gostaria de terminar os meus dias sabendo que aquilo que tanto me dediquei para estudar, de todos os cursos que eu fiz para saber comunicar melhor,
escrever melhor está surtindo efeito na vida de vocês e vocês estão praticando isso. Eu não teria nenhum senso de realização se eu não visse resultado na vida de vocês. É claro que eu estou querendo que vocês sejam melhores a cada dia. É claro que eu estou esperando, mas sabe por quê? Porque é Deus quem espera isso de vocês. Ele não espera outra coisa. É exatamente isso, que vocês sejam pessoas bem-aventuradas, porque colocam em prática a sua palavra. Que tal você decidir hoje? Que tal você tomar uma resolução que vai parar de ser ouvinte negligente? Para mim não tem opção. Mas eu não posso decidir por você. Eu não posso. Você vai ter que decidir. Eu vou orar agora. E tomara que na sua oração você faça esta decisão. Por Jesus. Para que a sua vida seja melhor do que é hoje. Sobre minha vida e a vida de meus irmãos, nem eu, nem eles precisamos dizer nada para o Senhor. O Senhor já sabe. E o Senhor sabe que não temos feito aquilo que nós mesmos às vezes temos desejado para nós. E é claro que não temos respondido aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Mas o bom de tudo isto é que o Senhor não desistiu de mim e dos meus irmãos aqui hoje à noite. E o que o Senhor nos chama para uma nova dimensão da vida, para uma vida que pratica a sua palavra, para uma vida de bem-aventurança, uma vida que vai ser uma vida segura diante das dificuldades da vida, que nós seremos pessoas firmes e fortes, que sabemos enfrentar as adversidades e, acima de tudo, Senhor, vencedores em nome de Jesus. Então eu peço por mim e os meus irmãos hoje à noite que tomem uma decisão resoluta, que nos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos, eles serão pessoas diferentes que viverão a tua palavra na vida deles, serão consequentes com a tua palavra, fluirão na tua palavra, crescerão na tua palavra, praticarão a tua palavra, por Jesus o Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus.